Imagine um homem que, com sua caneta, foi capaz de prever com assustadora precisão os horrores de regimes totalitários, a manipulação das massas e o apagamento da verdade. Um escritor que não apenas narrou ficções, mas antecipou distopias que hoje nos parecem cada vez mais familiares. George Orwell, autor de obras-primas como 1984 e A Revolução dos Bichos, não foi apenas um romancista. Foi um profeta inquietante do século XX, um cronista das engrenagens invisíveis do poder e um defensor incansável da liberdade individual. Mas antes de se tornar Orwell, esse homem foi Eric Arthur Blair, alguém que viveu na pele as contradições sociais que mais tarde denunciaria com tanta ferocidade. Nascido em um contexto imperialista, educado com rigidez britânica e confrontado com as misérias humanas nos lugares mais inóspitos do império, sua trajetória é marcada por uma transformação radical. De um representante do colonialismo a um feroz crítico das injustiças sociais e políticas. Sua vida foi um campo de batalha entre ideais e realidades. Orwell não escreveu a partir da teoria, mas da experiência vivida. Lutou na Guerra Civil Espanhola, trabalhou como policial imperial na Birmânia, viveu como sem-teto nas ruas de Paris e Londres, adoeceu gravemente enquanto denunciava com coragem as estruturas opressoras que sufocavam os indivíduos. Cada linha escrita por ele carrega a urgência de quem viu, sentiu e sobreviveu a tudo aquilo que denunciava. Ao mergulharmos em sua biografia, perceberemos que Orwell não surgiu do nada. Sua obra é consequência direta de uma existência atravessada por conflitos morais, dilemas políticos e experiências extremas. Seu legado literário é indissociável de sua vida, marcada por um compromisso inabalável com a verdade, mesmo quando ela era desconfortável ou perigosa. Neste vídeo, vamos desvendar quem foi o homem por trás do pseudônimo, quais experiências moldaram sua visão de mundo e como elas se materializaram nas páginas que hoje são leitura obrigatória em escolas, universidades e círculos intelectuais ao redor do mundo. Prepare-se para conhecer o verdadeiro Orwell, o escritor que nos ensinou que, em tempos de engano universal, dizer a verdade se torna um ato revolucionário. Autor e obra. Eric Arthur Blair nasceu em 25 de junho de 1903 em Motihari, uma pequena cidade na província de Bengala, na Índia Britânica. Filho de um funcionário do Serviço Civil Indiano e de uma mãe oriunda de uma família com ligações francesas, ele foi desde o nascimento inserido nas complexas engrenagens do Império Britânico, um sistema que mais tarde ele denunciaria com contundência. Mas foi sob o nome de George Orwell, pseudônimo adotado em 1933, inspirado no rio Orwell, no condado inglês de Suffolk, que se consolidou como um dos escritores mais influentes do século XX. Orwell escolheu esse nome por desejar manter uma separação entre sua vida pessoal e sua produção literária, mas também porque queria que sua escrita soasse autenticamente inglesa. Sua obra é marcada pela clareza, pela franqueza e, principalmente, por um compromisso inegociável com a verdade, mesmo quando ela se mostrava desconfortável ou impopular. Orwell não buscava agradar, buscava alertar. Entre suas obras mais emblemáticas estão Animal Farm, 1945, traduzido no Brasil como A Revolução dos Bichos. É uma fábula satírica que utiliza uma fazenda tomada por animais como metáfora para criticar a corrupção e a tirania surgidas da Revolução Russa. Por meio dessa narrativa aparentemente simples, Orwell revelou com acidez os mecanismos de manipulação política, o autoritarismo e a falência dos ideais socialistas quando corrompidos pelo poder absoluto. 1984, 1949. Seu romance mais conhecido, que introduziu ao mundo conceitos como Big Brother, duplo pensar e novilíngua, e que se tornou uma das distopias mais influentes da literatura moderna. A obra denuncia o perigo de regimes totalitários
capazes de controlar não apenas as ações, mas os pensamentos dos indivíduos. Mais do que um livro, 1984 é uma advertência que permanece assustadoramente atual. Além dessas obras-primas, Orwell escreveu textos profundamente marcantes como Down and Out in Paris and London, 1933, que narra sua experiência vivendo na pobreza, The Road to Wigan Pier, 1937, um relato sobre as condições degradantes da classe trabalhadora no norte da Inglaterra, e Homage to Catalonia, 1938, um livro-reportagem sobre sua participação na Guerra Civil Espanhola, onde lutou contra o fascismo e foi gravemente ferido. Sua produção não se limitou aos livros. Orwell também foi um brilhante ensaísta e colunista, utilizando periódicos para denunciar desigualdades sociais, abusos políticos e os riscos de qualquer ideologia que colocasse o Estado acima do indivíduo. Textos como Politics and the English Language e Why I Write são, ainda hoje, referências incontornáveis para quem deseja compreender a responsabilidade ética e estética do escritor. O caráter autobiográfico, ainda que muitas vezes velado, atravessa quase todas as suas obras. Orwell escreveu a partir de suas experiências, e não apenas de leituras ou reflexões teóricas. Ele conheceu na pele a miséria, a repressão e a violência política, e transformou essa vivência em literatura e análise social. Apresentar. Orwell não é apenas listar suas obras ou descrever suas ideias, mas compreender que, em cada uma delas, há um profundo compromisso com a denúncia das opressões e a defesa intransigente da liberdade. Mais do que um escritor, ele foi e continua sendo uma consciência crítica que ecoa com força, sobretudo em tempos de ameaças à democracia e de manipulação das informações. A trajetória que exploraremos a seguir não é apenas a de um autor, mas a de um homem que, até o último sopro de vida, lutou por aquilo que considerava essencial: a honestidade intelectual e a liberdade individual. Infância e origem. Eric Arthur Blair nasceu numa das possessões mais distantes e simbólicas do Império Britânico, Motihari, na província de Bengala, atual Índia. Seu pai, Richard Walmsley Blair, trabalhava no Departamento de Ópio do governo colonial, uma função burocrática e discreta que refletia o funcionamento impiedoso do império, extraindo riqueza, muitas vezes à custa das populações locais. Sua mãe, Ida Mabel Blair, era uma mulher de cultura refinada com origens na França, que aspirava a uma vida mais sofisticada do que aquela que a burocracia colonial permitia. Ainda muito pequeno, Eric foi levado para a Inglaterra por sua mãe e suas irmãs enquanto o pai permaneceu na Índia até sua aposentadoria. Essa separação precoce, tanto geográfica quanto afetiva, foi, segundo muitos biógrafos, uma das primeiras feridas emocionais do futuro George Orwell. Cresceu em uma casa modesta em Henley-on-Thames, em Oxfordshire, muito longe do luxo ostentado por outras famílias de colonos britânicos, mas ainda assim, cercado pela rigidez das classes sociais vitorianas. Orwell mais tarde cunhou para sua origem familiar o termo Lower Upper Middle Class, uma tentativa meio irônica e meio resignada de situar sua família numa estratificação social complexa e opressora que determinava não apenas as oportunidades, mas também as atitudes e os valores das pessoas. Essa consciência da estrutura de classes, adquirida ainda na infância, moldaria profundamente sua visão de mundo e se tornaria um dos temas centrais de sua obra literária e ensaística. Quando tinha apenas 8 anos, foi enviado para a St. Cyprian's School, um internato em Eastbourne, no sul da Inglaterra. Foi lá que Orwell vivenciou de maneira intensa e dolorosa a crueldade social e psicológica das instituições britânicas destinadas à formação da elite. As memórias dessa época, descritas mais tarde no ensaio Such Were the Joys, são marcadas por episódios de bullying, punições humilhantes e uma sensação contínua de inadequação. Na escola, apesar das dificuldades emocionais, revelou-se um aluno excepcionalmente talentoso,
sobretudo em literatura. Desenvolveu um amor precoce pelos livros e pela escrita, inspirando-se em autores como Jonathan Swift e Jack London. Contudo, esse brilho acadêmico não lhe proporcionou alívio emocional. Orwell sentia-se constantemente um estranho, deslocado em um ambiente onde as relações eram mediadas por poder, status e dinheiro. Outro fator importante de sua infância foi a consciência, ainda que embrionária, do funcionamento do Império Britânico e de seu papel como uma engrenagem dentro dele. Mesmo muito jovem, Eric percebia as contradições entre o discurso civilizatório britânico e a brutalidade subjacente à dominação colonial. Mais tarde, em obras como Burmese Days, 1934, ele transformaria essas impressões iniciais em crítica literária mordaz ao imperialismo. É relevante notar que, apesar do distanciamento físico do pai, a figura paterna exerceu uma sombra silenciosa sobre a formação do jovem Orwell. A ausência afetiva reforçou sua percepção sobre as falhas das instituições familiares tradicionais e, talvez, tenha contribuído para sua natureza introspectiva e analítica. Além disso, a convivência com a mãe e as irmãs em um ambiente feminino e intelectualizado proporcionou-lhe uma sensibilidade rara, que depois se refletiria na empatia por figuras marginalizadas e oprimidas, dos pobres aos colonizados, dos dissidentes políticos aos intelectuais perseguidos. Em síntese, a infância de George Orwell foi marcada por deslocamentos, do Oriente ao Ocidente, do núcleo familiar à escola repressora, da segurança social à angústia existencial. Cada um desses deslocamentos deixou marcas profundas, que mais tarde seriam reelaboradas literariamente e transformadas em denúncias contundentes contra as instituições que moldam, controlam e, muitas vezes, esmagam o indivíduo. Primeiros obstáculos. O percurso de George Orwell na infância e juventude não foi apenas marcado pelo deslocamento geográfico ou pela rigidez das instituições escolares. Ele enfrentou também uma série de obstáculos emocionais e sociais que moldariam seu olhar crítico sobre o mundo e sua literatura. Logo nos primeiros anos no internato St. Cyprian's, Orwell experimentou o que ele próprio mais tarde definiria como um ambiente de opressão e hipocrisia. As escolas de elite britânicas eram, na época, centros não apenas de formação intelectual, mas sobretudo de reforço dos códigos sociais que perpetuavam a desigualdade de classes. O jovem Eric era bolsista, ou seja, estava ali por mérito acadêmico, mas sem a segurança financeira que permitia aos outros meninos viverem com conforto e ostentação. Esse contraste permanente gerou nele um sentimento profundo de inadequação. Não bastasse ser um aluno brilhante e disciplinado, precisava também, constantemente, provar seu valor diante dos filhos da aristocracia e da alta burguesia. Esse ambiente fomentou uma sensibilidade aguçada para detectar as sutilezas do poder, da opressão social e do abuso simbólico, elementos que mais tarde se tornariam centrais em obras como 1984 e A Revolução dos Bichos. Além do ambiente escolar hostil, Orwell enfrentou dificuldades físicas que impactaram sua autoestima e saúde ao longo da vida. Desde criança sofria de problemas respiratórios, agravados pela umidade das escolas inglesas e, mais tarde, pelo hábito do tabagismo excessivo que desenvolveu na juventude. Outro trauma recorrente foi a ausência paterna. Embora comum em famílias coloniais, a separação afetiva de Richard Blair pesou sobre Eric, que cresceu sob a autoridade de uma mãe que, embora amorosa, também representava a rigidez dos valores vitorianos. Esse afastamento contribuiu para uma visão desencantada sobre as instituições familiares tradicionais, muitas vezes idealizadas, mas que, na sua vivência, pareciam frias, distantes e incapazes de oferecer acolhimento. Na adolescência, ao ingressar no Eton College, um dos mais prestigiosos internatos da Inglaterra, Orwell encontrou novos desafios. Embora tenha se destacado intelectualmente, não desfrutou plenamente da vida social vibrante de Eton,
frequentemente reservado aos mais ricos e bem relacionados. Isolado, passou boa parte de seu tempo livre lendo e escrevendo, exercitando uma mente analítica, que buscava compreender as estruturas invisíveis que organizavam aquela sociedade tão hierarquizada. Mas talvez o maior obstáculo que Orwell enfrentou nesse período tenha sido a sua própria busca por identidade. Pertencente a uma classe média em um país obcecado por distinções sociais, viveu um constante estado de entrelugar, não suficientemente pobre para ser marginal, mas também não suficientemente rico para integrar plenamente a elite. Essa experiência ambivalente sedimentou a convicção, que se tornaria a marca de sua obra, de que as divisões sociais eram mais do que econômicas. Eram, acima de tudo, dispositivos culturais de exclusão e opressão. É importante ressaltar que, mesmo nesses momentos de angústia, Orwell encontrou refúgio e força na literatura. Desde cedo, nutria uma paixão pelas palavras, exercitando uma escrita que os professores logo perceberam como excepcional. Essa prática foi sua válvula de escape e, ao mesmo tempo, seu primeiro ato de resistência. Escrever era uma maneira de afirmar sua identidade e de elaborar criticamente as experiências traumáticas que vivia. Por fim, cabe mencionar que os primeiros traumas e obstáculos não o tornaram um homem amargo, mas um humanista radicalmente consciente das fraquezas humanas e da necessidade de justiça social. Em vez de sucumbir às dores que sofreu, Orwell as transformou em combustível para sua obra, que sempre buscou dar voz aos invisibilizados e denunciar os mecanismos sutis, e não tão sutis, de opressão. Formação. A formação intelectual de George Orwell foi um processo complexo, permeado por influências institucionais, experiências autodidatas e vivências práticas que moldaram não apenas seu estilo literário, mas também sua visão política e filosófica. Após superar as agruras da infância e dos internatos opressivos, Orwell ingressou no Eton College em 1917, uma das mais prestigiadas instituições educacionais da Inglaterra. Lá teve contato com professores notáveis e um ambiente que, ao menos intelectualmente, se mostrava mais estimulante do que repressivo. Em Eton, o jovem Eric Blair, como ainda era conhecido, cultivou o amor pela literatura clássica, sobretudo pela prosa direta e incisiva de autores como Jonathan Swift, cuja sátira política em obras como As Viagens de Gulliver influenciaria profundamente o tom alegórico e crítico das futuras produções de Orwell. Apesar de ser um aluno reconhecido por sua inteligência e pela capacidade analítica, Orwell não foi um estudante exemplar do ponto de vista disciplinar. Frequentemente negligenciava as matérias que considerava inúteis, preferindo dedicar-se à leitura e à escrita criativa. Ali, publicou seus primeiros textos na revista literária da escola, onde já demonstrava uma habilidade notável para a construção de frases claras, incisivas e carregadas de significado social. Contudo, diferentemente do caminho tradicional trilhado pelos colegas de Eton, Orwell não seguiu para a universidade. A situação financeira de sua família não permitia que ele se dedicasse exclusivamente aos estudos superiores. Assim, optou por uma trajetória que combinasse sustento e experiência. Ingressou na Polícia Imperial Indiana em 1922, sendo enviado para a Birmânia, atual Mianmar, então colônia britânica. Esse período, que durou cerca de 5 anos, foi decisivo para sua formação intelectual. Longe da Inglaterra, Orwell vivenciou pela primeira vez de maneira concreta o funcionamento brutal do imperialismo britânico, não mais como uma abstração escolar, mas como uma engrenagem real de dominação e opressão. A experiência o marcou profundamente, gerando um sentimento de culpa e repulsa pelo papel que desempenhava enquanto representante do poder colonial. Durante as longas jornadas e o isolamento em terras birmanesas, Orwell manteve o hábito da leitura voraz, aprofundando-se em autores socialistas, anarquistas e críticos do status quo. Foi também nesse período que consolidou sua identidade literária,
esboçando os primeiros manuscritos de contos e reflexões que mais tarde alimentariam obras como Dias na Birmânia, 1934, um romance semi-autobiográfico que denuncia as atrocidades do colonialismo e a hipocrisia moral dos europeus em terras asiáticas. Ao retornar à Inglaterra, em 1927, Orwell tomou a decisão radical de abandonar definitivamente a carreira policial para se dedicar integralmente à literatura e ao jornalismo. Essa escolha, embora corajosa, mergulhou-o em um período de grande instabilidade financeira. Nos anos seguintes, viveu de forma errante, experienciando a pobreza de maneira direta. Trabalhou como lavador de pratos em Paris, viveu em hospedarias baratas em Londres e frequentou albergues destinados a indigentes. Essa vivência, longe de ser apenas um episódio circunstancial, foi um projeto consciente de imersão. Orwell buscava compreender, a partir da experiência sensível, a vida dos marginalizados. Dessa experiência resultou uma de suas obras mais importantes. Na Pior em Paris e Londres, 1933, um relato não ficcional em que mistura crônica jornalística, estudo sociológico e narrativa literária. Esse percurso evidencia uma característica central da formação intelectual de Orwell, o compromisso com a verdade empírica. Para ele, a literatura não deveria ser apenas expressão estética ou entretenimento, mas um instrumento de denúncia e transformação social. Além das experiências vividas, Orwell continuava a lapidar seu estilo literário, buscando uma prosa clara despida de ornamentos desnecessários, mas carregada de significado ético. Em ensaios como Politics and the English Language, 1946, deixaria claro que a linguagem deveria ser um meio de clarificação, jamais de ocultamento da realidade. Assim, a formação intelectual e literária de George Orwell se consolidou como um processo híbrido. Um intelectual forjado, não apenas nas bibliotecas e nos bancos escolares, mas também nas ruas, nos albergues, nas cozinhas de subempregos e nos postos coloniais. Essa formação singular explica, em grande medida, a força de sua obra, uma literatura que, embora profundamente crítica, nunca se distancia da experiência concreta e das dores humanas que a alimentam. O Grande Conflito. O grande conflito pessoal de George Orwell não se manifestou apenas como um episódio isolado, mas como um embate contínuo entre suas convicções éticas, suas experiências de vida e as estruturas políticas do mundo em que viveu. Este conflito permeou sua trajetória, moldando sua obra e definindo seu legado intelectual. Após retornar da Birmânia e romper com a função de representante do imperialismo, Orwell iniciou uma vida marcada pela precariedade econômica, pela busca incessante de uma ética pessoal coerente e pela militância política cada vez mais ativa. No cerne desse conflito estava a tensão entre sua formação burguesa, típica de um homem de classe média educado em Eton, e sua identificação cada vez maior com os marginalizados e explorados, um antagonismo que atravessa praticamente toda a sua produção literária. Nos anos 1930, esse conflito atingiu um novo patamar quando Orwell decidiu se envolver diretamente na Guerra Civil Espanhola, 1936-1939, um dos episódios mais cruciais de sua vida. Motivado pelo desejo de combater o fascismo e defender a causa republicana, Orwell viajou até a Espanha e se alistou na milícia do POUM, Partido Operário de Unificação Marxista, uma organização socialista anti-stalinista. A experiência no fronte de batalha foi brutal. Orwell não apenas enfrentou as duras condições das trincheiras, mas também testemunhou de perto a desilusão com a esquerda autoritária. Ao contrário do que esperava, a luta republicana era marcada por profundas divisões internas, traições e expurgos perpetrados pelos stalinistas contra seus próprios aliados socialistas e anarquistas. Esse período culminou com Orwell sendo gravemente ferido por um tiro no pescoço, o que quase o matou. O
Sua sobrevivência foi considerada milagrosa. Mais do que a ferida física, contudo, ficou a marca de uma ferida ideológica. A constatação de que, mesmo entre os que se diziam progressistas, havia uma tendência ao totalitarismo e à manipulação da verdade. Dessa vivência nasceu Homenagem à Catalunha, 1938, um relato pessoal sobre a Guerra Civil Espanhola, que não apenas documenta os horrores da guerra, mas denuncia o autoritarismo soviético e as falácias que frequentemente contaminam os discursos políticos, sejam de direita ou de esquerda. Esse momento representou um ponto de inflexão decisivo. Orwell consolidou-se como um escritor que não aceitava verdades prontas, nem mitologias ideológicas. Sua desconfiança em relação a qualquer forma de poder concentrado, seja do Estado, do partido ou da Igreja, se transformou em um princípio orientador. Ao mesmo tempo, o conflito pessoal de Orwell também se manifestava em sua própria saúde. Desde a juventude sofria com problemas respiratórios crônicos que mais tarde seriam diagnosticados como tuberculose. A doença limitava fisicamente sua capacidade de trabalho, impondo-lhe longos períodos de convalescença e isolamento. Esse isolamento físico, entretanto, não o afastava da reflexão intelectual. Pelo contrário, muitas de suas obras mais contundentes foram concebidas nesses períodos de enfermidade, quando acamado, medita sobre a natureza do poder, da linguagem e da liberdade. Outro aspecto desse grande conflito foi sua relação com a identidade. Eric Arthur Blair adotou o pseudônimo George Orwell justamente para marcar uma cisão entre sua vida privada e sua persona pública de escritor. A escolha do nome, inspirado no rio Orwell, na região de Suffolk, reflete o desejo de se reconectar com uma Inglaterra rural, simples e honesta, em oposição à Inglaterra imperialista e opressora que conhecera de perto. Além disso, Orwell viveu um conflito contínuo entre o desejo de anonimato e a necessidade de ser ouvido. Embora valorizasse a discrição e tivesse uma personalidade introspectiva, entendia que sua escrita precisava intervir no debate público, denunciar abusos e alertar contra os perigos do totalitarismo e da manipulação da linguagem. Esse embate, interno e externo, alcançaria sua expressão máxima nas duas obras-primas que publicaria nos anos finais de sua vida: A Revolução dos Bichos, 1945, e 1984, 1949. Ambas são frutos desse longo conflito pessoal, que aliou experiência prática, reflexão filosófica e denúncia política. O grande conflito pessoal de Orwell, portanto, não foi apenas uma crise passageira, mas um motor criativo, uma força que o impulsionou a escrever com uma urgência ética rara, tornando sua obra atemporal e universal. Obra icônica. O processo de criação das obras icônicas de George Orwell, especialmente A Revolução dos Bichos, 1945, e 1984, 1949, foi profundamente marcado pelas experiências traumáticas, pelo seu senso ético intransigente e, sobretudo, pelo desejo ardente de alertar as gerações futuras sobre os perigos do autoritarismo e da manipulação ideológica. A concepção de A Revolução dos Bichos ocorreu em meio ao turbilhão da Segunda Guerra Mundial. Orwell, então vivendo em uma pequena fazenda em Wallington, Hertfordshire, isolado e lidando com problemas financeiros e de saúde, começou a elaborar essa fábula política como uma forma acessível e contundente de criticar o regime stalinista. A obra surge, portanto, diretamente ligada à sua decepção com o comunismo soviético, especialmente após os expurgos de Stalin, o pacto Molotov-Ribbentrop e as mentiras sistemáticas propagadas pelo regime. A inspiração para transformar essas críticas em uma fábula veio de uma visão simples, porém simbólica. Orwell, observando um garoto chicotear um cavalo, pensou na facilidade com que os seres humanos justificam a exploração dos mais fracos. Esse episódio levou-o a conceber a metáfora da rebelião dos animais contra os humanos como uma alegoria da Revolução Russa
e sua subsequente traição pelas elites políticas. Escrito entre 1943 e 1944, A Revolução dos Bichos foi, inicialmente rejeitado por diversas editoras britânicas, que, em meio à aliança temporária entre o Reino Unido e a União Soviética, temiam publicar um texto tão abertamente crítico ao regime de Stalin. Esse processo de censura velada só reforçou as convicções de Orwell sobre o poder da propaganda e a fragilidade da liberdade de expressão, temas que se tornariam ainda mais centrais em sua obra posterior. Quando finalmente publicado em 1945, A Revolução dos Bichos obteve enorme sucesso, tornando-se um clássico instantâneo. Sua estrutura simples, mas profundamente simbólica, oferecia múltiplas camadas de interpretação. Uma crítica específica ao stalinismo, mas também uma reflexão universal sobre a corrupção do poder, a manipulação da linguagem e a fragilidade das revoluções quando dominadas por elites autoritárias. Se a elaboração de A Revolução dos Bichos foi impulsionada por sua desilusão com a esquerda autoritária, a concepção de 1984, seu verdadeiro testamento político, emergiu de um contexto ainda mais sombrio e pessoal. Orwell escreveu a maior parte desse romance entre 1947 e 1948, já gravemente debilitado pela tuberculose, vivendo praticamente isolado na ilha de Jura, na Escócia. O isolamento físico e a proximidade da morte conferiram à escrita de 1984 uma urgência e uma intensidade incomuns. Orwell descreveu essa fase como extenuante. Muitas vezes escrevia deitado, interrompendo o trabalho apenas para aliviar os acessos de tosse ou para recuperar o fôlego. A luta contra a deterioração do próprio corpo tornou-se uma metáfora viva da resistência solitária contra o avanço impiedoso das forças totalitárias que ele temia. 1984 é a culminação de todas as reflexões políticas e filosóficas de Orwell. Mais do que uma crítica específica a um regime, é uma advertência sobre o potencial universal de qualquer governo, partido ou instituição transformar-se em um sistema opressor, mediante o controle da linguagem, da memória e da própria realidade. A criação da obra foi acompanhada de uma meticulosa construção de um universo ficcional coerente e aterrador. Oceânia, o Partido, o Grande Irmão, o Dupli Pensar, a Novilíngua. Cada elemento desse mundo distópico resulta das observações lúcidas de Orwell sobre os regimes totalitários contemporâneos e das tendências que ele já percebia em democracias liberais, como a manipulação midiática, a vigilância estatal e o culto à personalidade. Apesar do profundo pessimismo que permeia a narrativa de 1984, Orwell insistia que sua intenção era, sobretudo, um alerta, não uma profecia inevitável. Seu objetivo era mobilizar a sociedade contra esses perigos, incentivando a vigilância crítica e a valorização da liberdade intelectual. Curiosamente, durante o processo de escrita, Orwell expressava dúvidas sobre o impacto que sua obra poderia ter. Em cartas a amigos, manifestava angústia com o estado precário de sua saúde e com a possibilidade de que o romance não fosse compreendido em sua dimensão mais ampla. Entretanto, o lançamento de 1984 em 1949, poucos meses antes de sua morte, consolidou Orwell como um dos escritores mais importantes do século XX. O livro foi rapidamente traduzido para diversas línguas, provocando debates em todo o mundo e sendo adotado tanto como ferramenta de crítica política, quanto como objeto de estudo filosófico e literário. A criação dessas obras icônicas não apenas definiu a carreira de Orwell, mas também o colocou no centro do debate sobre os rumos da civilização moderna. Até hoje, termos como Big Brother, Dupli Pensar e Novilíngua são parte do vocabulário político e cultural, testemunho da relevância contínua de sua visão. O sucesso. O sucesso das obras de George Orwell, particularmente A Revolução dos Bichos e 1984,
transformou-o em uma das vozes mais influentes e citadas da literatura e do pensamento político do século XX. Contudo, esse sucesso não se deu sem profundas consequências pessoais, intelectuais e sociais, muitas das quais Orwell já previa e, em certa medida, temia. Após anos lutando para sobreviver financeiramente como escritor, Orwell finalmente alcançou reconhecimento público com A Revolução dos Bichos. Publicado em 1945, o livro rapidamente se tornou um best-seller, sendo traduzido para dezenas de idiomas e adotado em diversos países como uma crítica contundente aos regimes autoritários. Nos Estados Unidos, a obra foi amplamente promovida, especialmente pelo viés anticomunista que encontrava ressonância no contexto da Guerra Fria emergente. Esse súbito sucesso trouxe a Orwell certa estabilidade financeira, permitindo-lhe comprar a casa em Barnhill, na Ilha de Jura, onde viria a escrever 1984. No entanto, a notoriedade também o colocou sob escrutínio público e político. A simplicidade de sua fábula foi, por vezes, mal interpretada como um ataque genérico ao socialismo ou à esquerda como um todo, quando, na verdade, Orwell continuava a se identificar como um socialista democrático, embora profundamente crítico das distorções autoritárias do ideal. Com a publicação de 1984 em 1949, o sucesso atingiu uma escala ainda mais avassaladora. O romance foi imediatamente reconhecido como uma obra-prima e tornou-se objeto de intensos debates políticos, acadêmicos e culturais. A expressão Big Brother virou sinônimo do poder de vigilância estatal, enquanto conceitos como duplo pensar e novilíngua passaram a ser utilizados para descrever práticas autoritárias e manipulações ideológicas em regimes de todas as vertentes. Entretanto, o sucesso colossal de suas obras ocorreu em um momento de profunda vulnerabilidade física. Orwell já sofria há anos de tuberculose, mas a doença se agravou significativamente durante e após a conclusão de 1984. Ele mesmo reconhecia que escrever o livro havia acelerado o colapso de sua saúde. O esforço desmedido, aliado ao isolamento e à dureza do clima na ilha de Jura, cobraram um preço altíssimo. Em termos pessoais, o sucesso trouxe também uma sensação paradoxal de realização e frustração. Orwell desejava profundamente alertar o mundo para os riscos do totalitarismo e, nesse sentido, viu sua missão cumprida. Contudo, também expressava preocupação com a possibilidade de sua obra ser instrumentalizada politicamente ou mal interpretada. De fato, durante a Guerra Fria, tanto A Revolução dos Bichos quanto 1984 foram frequentemente utilizadas como armas ideológicas, especialmente por governos e grupos que Orwell, em vida, criticava. Em cartas enviadas pouco antes de sua morte, Orwell reiterava que sua crítica era dirigida não apenas aos regimes totalitários óbvios, mas a qualquer forma de opressão que negasse a liberdade individual, a honestidade intelectual e a autonomia moral. Em uma famosa correspondência, ele escreveu: "Minha obra é um aviso. Quero que as pessoas entendam que a liberdade é frágil e preciosa." O impacto de suas obras foi tão vasto que, ainda hoje, Orwell é frequentemente citado em discussões sobre vigilância, censura, manipulação de linguagem e ética política. Em muitas sociedades, 1984 é leitura obrigatória em escolas, símbolo de resistência e reflexão crítica. No entanto, o sucesso teve também efeitos menos visíveis, mas igualmente significativos. Orwell tornou-se, para muitos, uma figura quase mítica. O escritor solitário que, à beira da morte, escreveu o mais poderoso alerta político do século. Essa mitificação, embora compreensível, às vezes ofuscou as complexidades de sua trajetória, sua sensibilidade artística e sua humanidade. As consequências do sucesso, portanto, foram duplas. Por um lado, garantiram a imortalidade literária de Orwell, inserindo-o no cânone das grandes consciências morais do Ocidente. Por outro, consolidaram uma imagem que ele próprio talvez considerasse excessivamente simplificada, a do profeta distópico, sempre lúcido,
mas inevitavelmente trágico. Seu falecimento precoce, em janeiro de 1950, apenas 7 meses após a publicação de 1984, impediu-o de testemunhar a longa e contínua reverberação de suas ideias pelo mundo afora. No entanto, sua obra seguiu viva, sendo constantemente redescoberta e reinterpretada, especialmente em momentos históricos marcados pelo avanço de práticas autoritárias ou pela erosão das liberdades democráticas. Assim, o sucesso de Orwell não foi apenas editorial ou financeiro. Foi sobretudo um triunfo moral e intelectual, cujo legado transcende gerações. O legado de George Orwell transcende largamente sua biografia, inserindo-se de maneira profunda e permanente no tecido cultural, político e intelectual do mundo moderno. Desde sua morte em 1950, Orwell tornou-se mais do que um autor admirado. Converteu-se em um adjetivo, uma referência simbólica que atravessa fronteiras ideológicas, geracionais e culturais. A palavra orwelliano, termo que o próprio escritor jamais usou, passou a sintetizar tudo aquilo que ele combateu: a opressão estatal, o controle absoluto da informação, a manipulação da linguagem, a vigilância ininterrupta e a destruição da individualidade pelo aparato totalitário. Essa cristalização conceitual demonstra como suas obras, especialmente 1984, deixaram de ser apenas ficções para se tornarem paradigmas interpretativos da realidade contemporânea. Orwell influenciou não apenas a literatura distópica, mas também o jornalismo, a filosofia política, o ativismo pelos direitos humanos e até mesmo as ciências sociais. Sua defesa radical da clareza na escrita, da honestidade intelectual e da resistência moral frente ao autoritarismo estabeleceu novos padrões éticos para escritores e jornalistas. O célebre ensaio Politics and the English Language continua, sendo até hoje leitura obrigatória em cursos de redação e comunicação, pela sua lucidez ao diagnosticar como a degradação da linguagem pode ser instrumentalizada para fins opressivos. Politicamente, Orwell é frequentemente evocado por todas as vertentes ideológicas da esquerda à direita, o que, paradoxalmente, atesta tanto a universalidade quanto a complexidade de seu legado. Muitos progressistas reivindicam sua crítica aos regimes autoritários de esquerda, enquanto conservadores e liberais utilizam suas obras para alertar contra os perigos do coletivismo excessivo. No entanto, como demonstram suas cartas e ensaios, Orwell permaneceu fiel até o fim à sua visão de um socialismo democrático, profundamente humanista, que equilibrava a liberdade individual com a justiça social. No campo literário, sua influência é igualmente inegável. Autores como Margaret Atwood, com O Conto da Aia, Ray Bradbury, com Fahrenheit 451, e Anthony Burgess, com Laranja Mecânica, reconheceram explicitamente o impacto de Orwell sobre suas obras. Mais recentemente, escritores como Kazuo Ishiguro e Cory Doctorow também exploraram temáticas inspiradas na angústia orwelliana frente ao avanço das tecnologias de vigilância e manipulação social. Além disso, o legado de Orwell é frequentemente mobilizado em contextos políticos e sociais críticos. Durante os protestos pela democracia em Hong Kong, citações de 1984 e imagens do Big Brother foram amplamente usadas pelos manifestantes para denunciar o cerceamento das liberdades civis. Em debates sobre privacidade digital, vigilância em massa e inteligência artificial, a figura de Orwell é recorrentemente invocada como um farol de advertência, demonstrando a perenidade de suas preocupações. No âmbito educacional, suas obras são ensinadas em escolas e universidades de todo o mundo, não apenas como exemplos de literatura distópica, mas como instrumentos de reflexão ética e política. 1984, em particular, é frequentemente apresentado como uma ferramenta essencial para a formação do pensamento crítico, convidando as novas gerações a questionarem as estruturas de poder, as narrativas oficiais e o papel da linguagem na construção da realidade.
Paralelamente, Orwell tornou-se um ícone cultural. Sua imagem, frequentemente associada ao olhar austero e à figura magra e doente dos últimos anos, ilustra capas de livros, pôsteres e campanhas de conscientização política. Expressões como duplo pensar, polícia do pensamento e novilíngua se incorporaram definitivamente ao vocabulário cotidiano, transcendendo o universo literário para se tornarem ferramentas de análise social. Por outro lado, há também uma dimensão melancólica em seu legado. A constatação de que, mesmo décadas após sua morte, as distopias que Orwell descreveu permanecem inquietantemente atuais. A emergência de tecnologias de reconhecimento facial, a coleta massiva de dados por governos e corporações, as campanhas de desinformação e a erosão de valores democráticos são, para muitos, sinais de que vivemos sob a sombra das advertências orwellianas. Esse caráter premonitório reforça não apenas a relevância, mas também a urgência de manter vivo o pensamento crítico que Orwell promoveu. Em certo sentido, sua obra não oferece respostas fáceis, mas propõe uma vigilância ética permanente, um convite a resistir, a questionar, a preservar a dignidade humana frente às tentações do poder absoluto. Assim, o legado de George Orwell é simultaneamente um monumento e um desafio. Um monumento à coragem intelectual de quem ousou denunciar os horrores do totalitarismo e um desafio às gerações futuras, que devem continuar a luta pela liberdade, pela verdade e pela justiça, valores que ele, com obstinação, defendeu até o fim. Para finalizar, ao encerrarmos esta jornada pela vida de George Orwell, somos inevitavelmente tomados por uma reflexão profunda sobre o poder da literatura e a responsabilidade do escritor frente ao seu tempo. Orwell não foi apenas um autor que escreveu romances, instigantes ou ensaios contundentes. Ele foi, sobretudo, um homem que viveu e escreveu impulsionado por um senso inabalável de compromisso ético e político. Sua trajetória, marcada pela precariedade financeira, pela solidão, pela luta contra a tuberculose e pela decepção com os regimes autoritários, revela a figura de um intelectual que não se deixou paralisar pela desesperança, mas que, ao contrário, transformou sua angústia em palavras e suas palavras em armas contra a opressão. Orwell acreditava com veemência que a linguagem era o principal campo de batalha do século XX, e talvez ainda o seja no século XXI. A leitura de obras como 1984 e A Revolução dos Bichos nos convoca mais do que nunca a refletir sobre as estruturas de poder que moldam nossas vidas, sobre as formas sutis e nem sempre visíveis de manipulação que se infiltram no cotidiano e sobre o papel de cada indivíduo na defesa das liberdades civis. Orwell, ao escrever sobre futuros sombrios, não pretendia apenas nos assustar, mas, sobretudo, nos alertar e preparar para resistir. Em um mundo marcado por fake news, vigilância digital em massa, discursos de ódio e polarização extrema, a figura de Orwell emerge como um guia lúcido e corajoso. Sua vida e obra nos mostram que a literatura não deve se refugiar na neutralidade ou na estética pura, mas que pode, e deve, ser um instrumento de denúncia, de crítica e de transformação social. O próprio Orwell sintetizou sua missão de forma lapidar em uma carta. Toda a linha séria que escrevi desde 1936 foi direta ou indiretamente contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrático, tal como o entendo. Essa confissão escancara a dimensão ética que permeia toda a sua produção e que, ao fim, constitui seu mais precioso legado. Orwell não acreditava em heróis, desconfiava das utopias fáceis e sabia, como poucos, que a verdade é muitas vezes incômoda. Ainda assim, escolheu enfrentá-la, mesmo quando isso significava isolamento ou incompreensão. Ao voltarmos o olhar para sua biografia, percebemos como suas experiências pessoais, da infância solitária à participação na Guerra Civil Espanhola, passando pelo sofrimento físico e a precariedade material,
se amalgamaram de maneira indissociável à sua visão de mundo. Não há em Orwell a figura do artista enclausurado em uma torre de marfim, mas sim a de um homem que se lançou ao tumulto do século, disposto a testemunhar, analisar e, acima de tudo, resistir. Portanto, ao encerrarmos este episódio de Por Trás do Livro, fica o convite para que cada um de nós não apenas leia Orwell, mas o compreenda em sua complexidade e, mais do que isso, que se inspire em sua coragem para questionar, criticar e transformar o mundo à sua volta. Se suas palavras resistiram ao tempo, é porque continuam necessárias e talvez mais urgentes do que nunca.